Você sabe o que é um quadro de distribuição? Sabe o que pode conter dentro desse quadro? Existe uma grande variação dos equipamentos que vão dentro desse quadro e que todos eles precisam ser dimensionados por um profissional. Mas isso não impede de você conhecer quais deles que podem ter dentro da sua casa, até para conseguir identificar quando se tem algum problema na sua parte elétrica, que eles vão facilitar bastante. Então, se você não sabe o que pode ter lá dentro e quer conhecer, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um por um. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz Bento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também sobre manutenção. E falando em manutenção, se você tem problemas com infiltração na sua casa, eu quero te convidar agora para o meu evento A Batalha contra a Infiltração, que vai começar dia 1º de março e vai ser um evento online e 100% gratuito. Vão ser 7 dias de conteúdo, onde eu vou te ensinar o que você pode fazer para acabar com esse problema de uma vez por todas. Então, se você tem um problema desse em casa ou nunca quer passar por isso, já se inscreve aqui no primeiro link da nossa descrição, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Espero todos vocês lá. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Para a gente começar esse assunto então, eu quero explicar o que é um quadro de distribuição. O quadro de distribuição, ele nada mais é do que aquele quadro com os disjuntores que fica dentro da sua casa. E dentro dele nós temos vários equipamentos além dos próprios disjuntores, que é o equipamento mais conhecido, né? Esse quadro, ele recebe a energia que vem da sua concessionária. Então você tem ali o seu quadro de medição, né? Aquele onde fica o relógio, que o rapaz vai lá medir e te entregar a sua conta de luz. E dele que você tem a sua energia chegando para dentro de casa, ela precisa passar por dentro desse quadro de distribuição, que é ele que vai ramificar toda essa energia para toda a sua casa. E lá que ficam todos esses equipamentos de proteção. Esses equipamentos que vão garantir que se você tiver algum problema com sua energia, eles vão desligar a energia naquele ponto para você não ter nenhum problema mais grave. E além dessa função, né, de proteger ali a sua instalação elétrica, esse quadro ele tem a função de distribuir toda essa energia. Então você tem ali vários disjuntores, porque cada um deles liga uma parte da sua casa. Então você pode ir até o seu quadro e perceber que se você desligar um disjuntor, ele vai desarmar a iluminação do seu quarto. Se você desarmar outro disjuntor, ele vai desligar o seu chuveiro, né? A elétrica do seu chuveiro. Então, para isso que serve também esse quadro de distribuição, que ele vai justamente separar todos esses circuitos para você ter uma facilidade maior na manutenção e também conseguir identificar se existe algum problema em um ponto específico da sua casa. E mais quais os equipamentos então que eu posso ter dentro desse quadro, além dos próprios disjuntores? Eu vou começar a explicar desde o início, falando o que são esses disjuntores. Os disjuntores são os equipamentos que justamente vão fazer a ligação entre essa entrada de energia e o ponto que vai ser utilizado. Então você vai colocar esse disjuntor, ele tem uma dimensão específica, né? Uma potência para atender aquela demanda. E por que ele precisa ser dimensionado dessa forma? Vou dar um exemplo. Você tem ali a sua iluminação do seu quarto, que tem uma quantidade de lâmpadas específicas e a soma daquelas cargas resultam na utilização de um disjuntor de 16 amperes. Ou seja, você tem uma demanda ali daquele cômodo que utiliza 16 amperes ou um pouco menos. E caso você tenha uma sobrealimentação ou alguma coisa que irá aumentar aquela demanda, esse disjuntor ele irá desarmar. Quando ele desarma, ele vai proteger todo aquele seu sistema para que não tenha nenhum problema mais grave. Ele vai evitar da sua fiação derreter, das suas lâmpadas queimarem, então ele vai estar protegendo todo aquele sistema, mostrando que existe alguma coisa errada ali. E nós temos uma grande variação de tipologias e de potências desses disjuntores, né? Primeiramente, nós temos a separação deles entre a quantidade de fases. Nós temos ele monofásico, bifásico e trifásico. Quando você vai ter cada um deles? Isso vai depender da sua demanda de energia que chega até a sua residência. Quando você tem um projeto elétrico que ele mostra qual a quantidade de energia que está sendo utilizada por aquela casa, você apresenta até a sua concessionária de energia e ela vai te mostrar qual é o tipo de instalação elétrica que você precisa para atender aquela demanda.
E para as instalações residenciais, nós temos geralmente essas três: a monofásica, a bifásica e a trifásica. E o que vai definir quando você tem cada uma delas? Justamente a quantidade de energia que você utiliza. Se é uma casa pequena, onde você tem, por exemplo, um chuveiro, poucos cômodos, você pode ser alimentado por uma instalação monofásica, que é onde vai chegar apenas uma fase propriamente dita ali na sua casa. Se você tem uma demanda de energia maior, tem uma quantidade maior de equipamentos e de cômodos, pode ser que você necessite de uma instalação bifásica, que é quando você já tem duas fases chegando. E se você tem uma instalação ainda mais potente, que necessita de mais energia, ela pode te fornecer uma instalação trifásica, que é onde você vai ter três fases chegando lá dentro da sua casa. E é justamente essa demanda de energia que chega lá na sua residência que vai definir qual disjuntor desse que vai ser utilizado na sua entrada. Ou seja, qual a potência desse disjuntor e qual o tamanho dele você precisa utilizar para desligar na totalidade o seu quadro elétrico. Então você precisa saber disso e o seu projetista irá dimensionar o tamanho daquele disjuntor para aquela demanda da sua casa. Então vamos dizer que você tem uma entrada de energia trifásica, com 3 fases. Você vai utilizar um disjuntor trifásico, que ele tem lá um tamanho maior para comportar aquelas 3 fases, e ele vai ter uma potência adequada. Então você vai ter ali um disjuntor, por exemplo, de 50 amperes, porque essa é a demanda da sua casa. Então isso o projetista vai definir também. E quando nós temos os circuitos internos, justamente essas partes separadas da sua casa, são utilizados os disjuntores monofásicos, que é onde você vai ter apenas uma fase, um cabo chegando até cada parte dessa. Então você vai ter um disjuntor com um cabo chegando para a iluminação do seu quarto, um disjuntor com um cabo chegando para o seu chuveiro, um disjuntor com um cabo chegando lá para a sua tomada da sala. Então você tem toda essa separação e um disjuntor para cada um desses. E tudo isso é dimensionado lá em projeto. Tanto a potência desse disjuntor, como outras características, como a curva. A curva do disjuntor é uma outra característica que depende do tipo de equipamento que vai ser utilizado. Por exemplo, quando você tem uma instalação elétrica de iluminação, você tem um sistema eletrônico, às vezes é uma iluminação de LED, que usa apenas placas eletrônicas. Você precisa utilizar um disjuntor com uma curva. Quando você tem um chuveiro, ele já usa uma resistência. Essa resistência ela já tem uma outra característica de energia, da forma que ela consome. E aí já precisa de um outro tipo de curva de disjuntor. E tudo isso quem vai definir é o seu projetista. Eu só estou mostrando a variedade de disjuntores que você tem para ser utilizado nessa sua instalação e que precisa ser bem colocado em cada caso. Agora que você sabe para que os disjuntores servem naquela sua instalação, eles dividem todos esses circuitos, nós temos outros 2 equipamentos que eles também são utilizados juntamente com os disjuntores para dar mais segurança nessa sua instalação. Um desses dispositivos é o disjuntor diferencial residual, ou o famoso DR, como ele é abreviado. Esse equipamento, ele se parece muito com o disjuntor, mas ele tem uma característica diferente. Ele tem uma proteção contra choques elétricos. Então ele vai conseguir identificar quando se tem uma fuga de energia em um ponto e causa esse desarme dele. Então, por exemplo, você tem ali uma tomada no seu quarto da criança e essa criança ela coloca a mão naquela tomada. Ela vai receber essa descarga elétrica, mas o DR ele vai identificar que ali existiu uma fuga de energia e vai desarmar, cortando a energia naquele ponto e protegendo a pessoa que encostou a mão ali, evitando um choque elétrico maior. Esse DR ele também é dimensionado dependendo de cada instalação. Então ele também tem uma potência, ele vai ter vários tamanhos e ele também pode ser colocado na entrada de energia, ou seja, ele também pode ser utilizado como disjuntor geral, mas isso vai depender do dimensionamento feito pelo seu projetista. E um outro sistema de proteção que você também pode utilizar, que pode ser que você necessite aí na sua instalação elétrica, é o chamado dispositivo de proteção contra surtos, ou o famoso DPS. Ele é uma peça também muito parecida com o disjuntor, no formato, mas ele não tem a chave liga e desliga. E qual a função dessa peça? Ela vai proteger todos os seus equipamentos elétricos contra descargas atmosféricas. Isso mesmo, sabe quando dá aquele raio naquele dia de chuva que queima o seu aparelho de som, a sua televisão? O DPS ele vai proteger esses equipamentos justamente contra essas descargas. Porque qual é a função dele? Ele vai receber toda essa descarga elétrica e ele tem ali um dispositivo de proteção dentro dele que consegue levar essa descarga até o seu aterramento muito mais rápido.
Ou seja, você não precisa que essa energia que é muito carregada, né, se ela queima o equipamento, ela é mais forte do que ele, ela evita que essa energia passe por dentro do equipamento e passe por dentro desse DPS. Então ele vai captar toda essa energia da descarga atmosférica e vai levar até o seu sistema de aterramento, evitando que os equipamentos sofram a queima. Bom, e esses são os equipamentos que você pode ter dentro do seu quadro de distribuição. Lembrando que você não pode sair colocando todos eles à torta e à direita. Você precisa de um profissional que vai fazer o dimensionamento da sua instalação e vai saber quais são os dispositivos corretos para você ter ali alimentando toda a sua instalação elétrica. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. E se você tem problemas com infiltração na sua casa, não se esqueça de se inscrever no nosso evento A Batalha contra a Infiltração. É o primeiro link aqui da nossa descrição e ele começa dia 1º de março. Não perde tempo, se inscreve e entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, que lá dentro nós trazemos muitos conteúdos legais e também você pode enviar fotos para estar participando ao vivo juntamente com a gente no nosso evento. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.